A gravidade parece ser uma força imutável que controla todo o universo. Mas e se tivesse inversão de papéis? E se a gravidade não te controlasse, mas você controlasse ela? Então senta aí e vamos andar pelas estradas da manipulação da gravidade. Para você poder controlar a gravidade, você precisa entender mais sobre ela e sobre esse poder. A gravidade é uma força que age sobre todos os objetos que possuem massa ou energia. Mas uma definição mais complexa é que ela se trata de uma distorção no espaço-tempo. Caso você tenha controle sobre a gravidade, você poderia alterar a força que os outros corpos são atraídos pelo chão. Em certos pontos, você poderia aumentar a massa e a densidade de um objeto, até mesmo criar buracos negros em níveis mais avançados. Esse poder varia muito dependendo da sua habilidade. Eu consigo encontrar mais informações sobre como ele funciona e quais são os níveis de habilidade que eu cheguei nesses níveis. Nível básico. Se você tivesse poder, você já seria muito poderoso. Imagine um usuário na rua podendo simplesmente fazer todas as pessoas afundarem no chão ou se sentirem mais leves, podendo pular super alto e logo em seguida começar a flutuar no ar como um astronauta no espaço. O que aconteceu foi que ele aumentou e reduziu a força gravitacional daquela rua, e ainda por cima conseguiu anular a força gravitacional sobre si, fazendo ele flutuar tranquilamente com a gravidade zero. Com esse poder, ele teria grandes habilidades de batalha. Poderiam simplesmente esmagar pessoas fazendo a gravidade ficar milhares de vezes mais potente, ou simplesmente deixar a pessoa flutuando no ar sem ser capaz de se mover ou fazer nada para voltar ao chão. Mas comparado com usuários no próximo nível, os usuários desse poder não são nada. Então vamos ver um usuário de nível avançado. Usuários de nível intermediário são muito mais poderosos que os anteriores. Um deles poderia, com certa facilidade, entrar numa sala e simplesmente começar a andar no teto. Isso poderia ser feito com o usuário apenas anulando a gravidade em um local, criando outra, só que no sentido oposto, ou apenas alterar sua própria influência gravitacional, fazendo ele não depender da gravidade que estamos sentindo agora, podendo assim fazer ele andar no teto. Ele também poderia pegar, por exemplo, um copo de suco e fazê-lo ir até a sua mão, como telecinese, sendo que ele está apenas alterando as forças gravitacionais da sala e do copo, fazendo ele ir em direção à sua mão. Mas agora, e se alguém tentasse atacá-lo? No caso, ele apenas lançaria uma grande força gravitacional, fazendo o inimigo ficar imobilizado, ou até mesmo jogar o inimigo em direção à parede. Ou, em outros casos, poderia simplesmente flutuar o inimigo ou fazer ele ficar com gravidade ao contrário, caindo para cima e morrendo indo para o espaço. Nível avançado. Um usuário com esse poder começa a interferir na matéria no ambiente ao seu redor. O indivíduo com esse poder iria alterar a densidade de certos objetos, podendo fazer bolas de gude com peso de um navio para matar alguém, por exemplo, ou poderia salvar alguém de um acidente, fazendo uma viga de ferro, por exemplo, ficar com o peso de uma pena, quando atingir a pessoa, causando nenhum dano. Isso na verdade se deve pelo fato de que o usuário está aumentando ou reduzindo a força gravitacional daquele objeto, fazendo dar a impressão de que ele está ficando mais pesado ou mais leve. Ou ainda está aproximando suas moléculas, aumentando a força gravitacional delas, fazendo os seus objetos ficar mais densos. Mas um poder tão incrível ainda pode evoluir muito mais. Se a pessoa melhorar e adquirir grandes habilidades com esse poder, os limites tendem a ser quebrados. Imagine uma sala onde você pode entrar pelas paredes e teto sem dificuldade, mas objetos que deviam ser leves são pesados, e o mesmo com objetos que deviam ser pesados. Eles poderiam criar diferentes campos gravitacionais, alterando o espaço-tempo, porque a própria gravidade, como já disse antes, é uma distorção de espaço-tempo. Agora, imagine um usuário transformando uma pedra em um buraco negro, apenas causando uma grande distorção no espaço-tempo, aumentando a gravidade da pedra até se transformar no buraco negro. Eles também poderiam criar o buraco branco, apenas apagando a mecanismo do objeto, criando uma espécie de força gravitacional inversa, fazendo o espaço dessa forma acabar se expandindo. Na verdade, esse nível os usuários seriam capazes de manipular parcialmente a antigravidade, mas não alterar minimamente o espaço e o tempo, pela gravidade e distorção deles. Mas se o nível dessa habilidade continuar aumentando ainda mais, eles chegarão num ponto dessas leis gravitacionais param de fazer sentido. Ele começa a controlar parcialmente sua realidade. Eles poderiam controlar o espaço-tempo facilmente, podendo ir para o passado, podendo ir para o futuro, desacelerar o tempo, distorcer a luz, aproximar certa região do espaço e etc. O usuário sairia de supermercado e causar distorção gravitacional e fizesse ele ir para sua casa quase instantaneamente. Inclusive, eles poderiam criar um buraco de minhoca, apenas conectando dois pontos no espaço com alta gravidade.
sendo basicamente um portal que ele pode ir para 2 pontos tanto no espaço quanto no tempo, podendo assim para onde quiser e quando quiser. Mas acontece que esse ser super poderoso pode ter o controle absoluto sobre a gravidade, como se manipular ela fosse igual a brincadeira de criança. Ele seria capaz de controlar planetas, estrelas, galáxias, na verdade todo o universo, podendo fazer Andrômeda e a Via Láctea se colidirem mais cedo, por exemplo. O espaço, o tempo e a matéria estariam sob seu controle, apesar de não totalmente, pois a manipulação da gravidade não está totalmente ligada à matéria e ao tempo. Então ele não poderia ir para outras linhas do tempo ou simplesmente alterar a matéria com um bem quentesco, por exemplo. Mas apesar disso tudo, a manipulação da gravidade acaba sendo um superpoder das forças da natureza. Acaba que das 4 forças universal, a gravidade acaba sendo a mais fraca. Com isso, vemos que mesmo um poder incrivelmente poderoso ainda pode ser limitado comparado a outros seres. Mas é bem óbvio que existem poderes maiores do que esse, e conseguiriam fazer coisas ainda mais absurdas. Um exemplo de um poder assim é a manipulação da realidade. Eu inclusive fiz um vídeo a respeito para você conhecer melhor. Enfim, te vejo no próximo vídeo. Tchau!